Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Pão e vinho, corpo e sangue. Jesus entregou a vida em favor da humanidade, não apenas na hora de sua morte, mas em todo o seu ministério. Ele ensina a partilhar os bens e empenhar a própria vida, a fim de que todas as pessoas tenham suas necessidades dignamente satisfeitas. Para isso, conta também com seus discípulos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Jesus retira-se com seus discípulos recém-chegados da missão que lhes havia confiado. A multidão segue a Jesus para onde ele vai. Ele lhes anuncia o reino de Deus e realiza sinais de cura e de libertação. O local em que se encontra é deserto, despovoado. Teologicamente, o deserto revela o espaço de decisões, de caminhada e de encontro com Deus. Lembra o Êxodo como caminho de libertação da escravidão do Egito. Lembra também o profeta Elias, que fugindo da perseguição do rei Acabe, atravessa o deserto e se encontra com Deus numa gruta no Monte Carmelo. Lembra o próprio Jesus, que supera as tentações no deserto com jejum e oração. Certamente, esse cenário da multidão com Jesus, num lugar deserto, revela uma situação de crise. Ela é reforçada pela referência à hora avançada do dia. A noite vinha chegando. É a mesma hora em que os discípulos de Emaús, após um longo caminho, pedem que Jesus, o forasteiro companheiro de caminhada, permaneça com eles. No relato de Lucas, percebe-se nitidamente a intenção de explicitar 2 posturas diferentes diante da situação de crise. Uma é a dos 12, que se aproximam de Jesus e lhe pedem que despeça a multidão, a fim de esta poder comprar alimentos e providenciar pousada. Comportam-se como um grupo de elite e procuram livrar-se do incômodo que as pessoas necessitadas representam. Mergulhados ainda numa ideologia de poder, apontam uma saída baseada no individualismo e numa ótica mercantilista. A postura de Jesus, porém,
revela-se em desacordo com o exclusivismo dos 12. Eles ainda não haviam assimilado o testemunho do ministério de Jesus, que sempre é de acolhida, de anúncio do reino, com sinais em favor da vida digna, sem exclusão. Por isso, Jesus os impele a enfrentar a situação. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ensina-lhes o método antigo de organização em pequenos grupos e de partilha do que as pessoas tinham. É a memória e a aplicação atualizada dos princípios econômicos e políticos do povo de Israel, segundo os relatos de Êxodo 16 e 18. Lembra também a ação do profeta Eliseu, que mesmo diante da dúvida resistente de seu servo, pede que sejam servidos para 100 pessoas os 20 pães que possuía. Todas ficaram saciadas e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Lucas faz questão de precisar a quantidade de alimento que havia no meio do povo. 5 pães e 2 peixes. Perfazem o número 7, de plenitude. Representam os bens que a benevolência divina concede aos seus filhos e filhas. Quando administrados com justiça, segundo a necessidade de cada pessoa, satisfazem plenamente e ainda sobra em abundância, 12 cestos. A bênção de Jesus sobre os alimentos revela o costume entre os judeus. O Talmud chega a dizer que aquele que desfruta de algo sem dar graças é como se tivesse roubado a Deus. As palavras usadas por Jesus nessa bênção, juntamente com o gesto de partilha, faziam parte da ceia do Senhor, celebrada pelas comunidades primitivas. Lucas lembra que foi exatamente na hora da bênção e da partilha dos pães que os olhos dos discípulos de Emaús se abriram e reconheceram a Jesus ressuscitado. Oremos. Pelo alimento eucarístico, obrigado, Senhor. Os homens têm fome, sabê-lo bem, e tu queres que ninguém caia no caminho. Mas muitos já não sentem mais esta fome. Tem piedade deles, Senhor. Tu queres também ter necessidade de ajuda para partilhar o teu pão a todas as multidões de todos os lugares. Dá à tua igreja, Senhor, os sacerdotes que continuarão a missão e o trabalho dos apóstolos em favor dos famintos de hoje. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.